Amém, irmão? Aleluia. Amém, irmãos, graça e paz. Como vocês estão? Vocês estão bem? Amém. Vocês estão bem? Isso aí. Vocês estão bem? Amém. Vamos orar. Pai, te dou graças, Senhor, por essa noite, Pai. Te dou graças, Senhor, pela palavra que o Senhor tem para nós essa noite. Te dou graças, Senhor, por cada um que está aqui, Pai. Eu te dou graças por ele, Senhor, se crescendo cada vez mais em Ti, Senhor, na Sua palavra, Pai. Eu declaro, Senhor, ouvidos atentos, corações abertos para receber, Senhor, que o Seu mover e o Seu agir seja como da Sua vontade, Pai. Que nós possamos gerar expectativas em Ti, porque o Senhor corresponde com a nossa expectativa, Pai. E eu oro, Senhor, pelos meus irmãos, não saindo daqui, Senhor, da mesma forma como entraram, Pai. Eu oro mesmo pelo Seu amor, Sua paternidade, o Seu suprindo cada necessidades que eles têm, Senhor, nas suas famílias, Pai. Eu declaro prosperidade em todas as áreas da vida deles, Senhor. E eu oro, Senhor, pela Sua vontade sendo feita nesse lugar. Nós Te desejamos, nós Te exaltamos. Eu declaro, Senhor, nada distraindo a gente, Senhor, de receber essa palavra. Eu repreendo agora qualquer obra, qualquer distração do inimigo, agora na autoridade do nome de Jesus. Amém. Foi conquistada com autoridade.
só a igreja. E só poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome
Nossa fé está no
portas se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Pai, obrigado, Pai. Porque todos os dias, Pai, nós temos a oportunidade, Pai, de servir esse mundo ou de servir, Pai. E nós escolhemos, Pai, a melhor parte, que é estar diante de Ti, Senhor. Obrigado, Pai, porque nada e nem ninguém vai tirar essa vontade que nós temos, Pai, de todos os dias estarmos diante de Ti e te engrandecer o Teu nome, Pai. Porque Tu és o nosso Deus, Tu és tudo aquilo que nós precisamos. Esse mundo, Pai, não tem aquilo que Tu pode nos dar, mas nós não servimos a Ti, Senhor, por uma necessidade. Nós servimos a Ti porque Te amamos, Senhor, de todo o nosso coração. E é por isso que estamos aqui essa noite, Pai, para glorificar o Teu nome, exaltar o Teu nome, porque Tu és um Deus magnífico, um Deus santo, um Deus magnífico, um Deus santo. Obrigado, Pai, porque o Teu Espírito é livre, Senhor, para agir no nosso meio da maneira que Tu desejas. Muito obrigado, Pai, nós Te agradecemos, no nome de Jesus, amém, aleluia. Então, por favor, amado, senta só um pouco, senta um pouco, por favor. Aleluia. E amados, Deus colocou no nosso coração para que a gente estivesse conversando com vocês com relação a crescimento em Deus. E a gente fica feliz demais, amados, porque esses temas ele tem trazido não um crescimento apenas para a minha vida, mas eu creio que para cada um de vocês também. E hoje nós vamos falar de uma pessoa que muitas vezes é esquecida dentro da igreja, que é o Espírito Santo. E eu creio, amados, plenamente que você vai sair daqui tão afogueado com aquilo que Deus tem preparado para você, que você não vai mais desejar viver de qualquer jeito, mas vai desejar viver segundo a palavra de Deus. Porque, amados, a melhor coisa que eu tenho para fazer nessa terra é negar a mim mesmo e viver de acordo com aquilo que Deus tem preparado. Isso para algumas pessoas é perca, mas para o povo que entende a palavra, que é a verdade, nós entendemos que isso é lucro. E nós podemos viver segundo a palavra de Deus, amados, sabendo que nós somos o povo mais feliz dessa terra. Antigamente nós corríamos atrás de um trio elétrico, atrás de ver se ficávamos felizes. Hoje, amados, a nossa alegria não é de fora para dentro, mas a nossa alegria é uma alegria verdadeira. Ela sai de dentro para fora e atinge a vida de outras pessoas. Porque se você não sabia, quando você chega num lugar, Deus chegou naquele lugar por causa da tua vida. Você é o representante de Deus aqui nessa terra. Então você não é um qualquer. Você é um filho de Deus que foi comprado por um alto preço. Um preço precioso que foi o sangue do Cordeiro. E eu estou lendo na nova versão internacional, na NVI. E eu queria que, possível, você pudesse abrir a tua Bíblia junto comigo. Se você não trouxe, não tem problema, vai aparecer aqui no telão. Mas deixa eu te pedir um favor, se for possível, folheie a tua Bíblia para você saber onde é que os livros estão e tudo mais. Porque, amados, a gente não pode se tornar um preguiçoso espiritual somente porque aparece aqui no telão, tá certo? Tá bom, amados? Tá bom? Então eu queria ler lá em João, no capítulo 14, no versículo 16. João, capítulo 14, versículo 16. Que diz assim, amados. Isso era Jesus Cristo falando, tá bom? E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Então, amados, a Bíblia, quando ela foi traduzida dos originais para o português, muitas coisas ficaram no meio do caminho, porque, amados, era muito rica a linguagem a qual a Bíblia foi escrita.
E tem duas palavrinhas aqui no meio, amados, que vai fazer uma diferença muito grande, tanto na minha vida como na tua vida também. E tem uma palavra aqui, amados, quando você for ver aqui no versículo 16, que fala com relação, e ele dará a vocês outro conselheiro. Essa palavra outro, geralmente tem dois tipos no grego que é usado, é allos e como chama? Hétero. É allos e hétero. São duas palavras que são usadas nos originais. E allos, amado, significa outro da mesma espécie. E hétero significa outro de natureza diferente. Mas quando Jesus estava falando aqui, amado, justamente para os seus discípulos, falando que ele iria para o Pai, ele rogaria ao Pai, pediria ao Pai, e o Pai enviaria o Espírito Santo, era outro igual a ele. Então é justamente a palavra allos que foi usada aqui nesse momento. Muitas vezes, amados, as pessoas elas ficam com um certo entendimento errado de quem realmente o Espírito Santo é. Algumas pessoas dizem que o Espírito Santo é uma força, que o Espírito Santo é uma coisa qualquer. Eu tinha um certo pressentimento aqui no meu coração que não era para fazer isso. Uma coisa estava me dizendo. Essa coisa que você está falando, justamente era o Espírito de Deus que estava te dizendo para não fazer aquilo, por isso que deu errado. E sabe, amados, esse allos, esse outro da mesma espécie, é justamente que Deus estava falando através de Jesus, dizendo o quê? Não ficássemos preocupados com o dia de amanhã, porque Jesus estaria à direita de Deus Pai, porque ele enviaria o próprio Deus, que era o Espírito Santo, para habitar dentro de nós. Outro que tem o mesmo poder, outro que tem as mesmas habilidades, outro que está em todos os lugares, ou seja, um Deus onipresente, onipotente e onisciente. Então, amados, quando eu e você nascemos de novo, a partir desse momento, o próprio Espírito de Deus veio habitar dentro de nós. Então não ache que o Espírito Santo é um ser mais fraco. Ele também é o próprio Deus e habita dentro de mim e dentro de você. Se você não sabe, amados, quando você nasceu de novo, você foi ungido pelo Senhor para anunciar não apenas as boas novas, mas para destruir as obras do diabo. Então o Espírito de Deus, amados, é algo precioso demais, porque é o próprio Deus que habita dentro de nós. Então, amados, quando você tiver algum tipo de pressentimento, como algumas pessoas falam, e dizer assim, puxa vida, não era para eu ter feito isso, essa coisa tem nome, essa coisa se chama Espírito Santo, e ele habita dentro de você e quer ter comunhão com você. Sabe, amados, e também essa outra palavra que nós olhamos aqui em algumas versões diz consolador, e aqui na minha versão, na nova versão internacional, diz conselheiro. Essa outra palavra, amados, é uma palavra linda, que nós precisamos também entender com relação a ela. Quando você fala da palavra conselheiro ou consolador, nos originais é paracletos, que significa amigo, aliado, advogado, consolador, conselheiro, fortalecedor e socorro bem presente. Então eu e você, amados, nós não estamos sós no nosso dia a dia aqui nessa terra, porque você tem um amigo que habita dentro de você, mas não é um amigo qualquer, é o próprio Deus. Muitas vezes, amados, a gente se orgulha de ter alguém importante que faz parte da nossa linha de amizade, não é do nosso grupo, mas para quem acha que a tua amizade com alguém muito rico, alguém muito importante, seria muito importante para você, rapaz, você é amigo do próprio Deus e ele habita dentro de você. Então, amados, não é apenas amigo, mas também é filho. Porque sabe de uma coisa que eu gosto de imaginar? Vem junto comigo só para você entender uma coisa. Para você não entender que você não é uma pessoa qualquer nessa terra. Se um príncipe, vamos pensar num príncipe no dia de hoje, Charles ainda é príncipe? É rei agora? Então imagina o rei Charles, ele viesse morar aqui no Brasil. Será que ele ia escolher, por exemplo, o lixão do Roger para ir morar? Não, ele ia procurar o melhor local na cidade de João Pessoa, não é verdade? Então Deus, amados, procurou um local nessa terra, mas e qual foi o melhor local que ele encontrou? Foi você. Então se você achava que você não era ninguém, que você não valia nada, rapaz, só o próprio Deus procurar habitar dentro de você quando você nasceu de novo, já mostra a quão você é importante para Ele.
Então aí o que é que acontece, amados? Ele não é somente amigo, ele também é nosso aliado. É aquele ali, amados, que está do nosso lado em todo momento do nosso dia a dia. Porque, amados, quantas vezes o diabo tenta nos enganar, dizer que nada vai dar certo, que aí o que você fazia antigamente, ó, como é que você vai crescer? Você não vai ser o quê nessa terra? Mas, amados, nós temos um aliado que cuida do nosso coração, nos mostrando em tempo presente, todo o tempo do nosso coração, de quem nós somos e o resultado final de como vai ser a nossa história, que vai ser um resultado de sucesso. Eu me lembro, amados, há anos atrás, eu estava me lembrando agora aqui da minha tia, quando o Daniel, meu filho mais velho, foi nascer, a gente estava no hospital, amados, e por favor não faça isso. Até eu sei que hoje nos hospitais não é mais permitido chamar todo mundo para ir para lá, mas foi o que eu fiz. Eu liguei para Deus e o mundo, amados, era tanta gente dentro do hospital, esperando o nascimento de Daniel, que não era brincadeira. Porque Rita foi ter um parto cesárea, então a gente teve tempo de poder se organizar e deu ligar para toda a família. Era o primogênito que estava nascendo. E aí quando eu cheguei lá, amados, no hospital, né, Daniel foi levado lá para onde ficava as crianças, é o berçário? Como chamam aqui no Brasil? É o berçário. E aí estava lá Daniel no berçário e nada de Rita voltar para o quarto. E eu conversando com minha tia, disse, rapaz, Rita está demorando, né? Ela disse, meu filho, você sabe, né? Eu trabalhei muitos anos em hospital, fui enfermeira durante muito tempo. E às vezes a pessoa está passando mal, trazem a criança, mas tentam estar lá ressuscitando a mãe que ficou lá no bloco cirúrgico. E eu cheguei, eu digo, rapaz, será que aconteceu alguma coisa com Rita? E, amados, aquela palavra entrou no meu coração. E eu desci para onde aconteciam os partos e cheguei lá na portaria e disse, minha senhora, me dê informação sobre a minha esposa. Como é o nome dela? Rita de Cássia. Ela, só um minutinho, por favor. Foi lá dentro, voltou. Disse, não se preocupe, não, está tudo bem. Né? Ela está demorando um pouco, porque está fazendo asepsia. São várias camadas para o médico fechar, mas daqui a pouco sua esposa vai estar lá no quarto. E eu voltei, né, e disse, nada, tia, não aconteceu nada não, tia. Está tudo bem com Rita. A moça lá na portaria disse que daqui a pouco ela estava aí de volta, porque tinha que fazer asepsia e tudo mais. Ela disse, meu filho, às vezes as pessoas morrem e eles não dizem. Ele vai dizer para você, olha, não, está tudo bem, não sei o que e tudo mais, mas é ganhando tempo para que o médico, os psicólogos, as pessoas venham para falar com você. E rapaz, aquela palavra entrou de novo no meu coração, eu voltei de novo lá. Eu digo, moça, vem cá, me diga a verdade. Cadê a minha esposa? Ela disse, meu senhor, já disse, ela daqui a pouco, ela vai estar lá no quarto. Ela disse, ela não está bem, tudo mais. Mas, amados, sabia que o Espírito de Deus, entenda isso, não estou dizendo que minha tia é o diabo, tá certo? Mas aquela moça da portaria era o Espírito de Deus que estava dizendo, rapaz, descansa, que está tudo bem. Guarda o teu coração, porque nada aconteceu. Daqui a pouco ela está lá no quarto, estão cuidando bem da sua esposa. Estão fazendo lá a costura, nem uma costura, era uma cola que passaram, não foi, Rita? Era. Eu achei interessante, porque era colado e ficava uma coisa, ficou linda, do mesmo jeito de quando eu me casei com ela. Mas aí o que é que acontece, amados? Sabe, muitas vezes nós temos que entender que nós temos um aliado do nosso lado. O Espírito de Deus, o diabo está dizendo, tu vai morrer, tudo vai acabar, nada vai dar certo. E o Espírito de Deus dizendo do outro lado, filho, segura. Porque o resultado final da tua história, quem vai escrever não é esse que já foi derrotado, mas vai ser o próprio Deus na tua vida. Então, amados, nós temos um advogado também. Porque, amados, quanto não queria ter um advogado pessoal, nós temos um advogado que habita dentro de nós todo o tempo. Porque o diabo se levanta para dizer, você é um pecador. E o Espírito Santo se levanta do outro lado e diz, epa, pode parar. Como é que diz no tribunal? Fez pela ordem. E chega lá e diz, pela ordem, pode parar aqui. Porque esse aqui foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Ele foi comprado pelo alto preço. E hoje ele não deseja ser santo. Ele é santo. Então, amados, hoje nós podemos saber, mas que em todo o tempo da nossa vida, nós temos um advogado, o próprio Deus habitando dentro de nós. Porque quantos de nós, amados, não viveu uma vida onde nós andávamos e o nosso passado o diabo ficava lembrando? Porque teve um período da minha vida, amados, que eu vivi em condenação.
Eu sabia do que eu tinha aprontado antigamente, eu pisei no rabo do gato, eu roubei o doce da criança, tirei a chupeta do bebê, fiz coisas que não eram devidas a um homem. Mas aí o que é que acontece? Quando você nasce de novo, o diabo diz, agora está querendo ser santinho. Aprontou, pintou e bordou e agora está querendo fazer de conta que é santo. E um dia, amados, eu estava indo na BR e eu estava com o coração totalmente entristecido pelas coisas que eu tinha feito. Mas, amados, como é bom ter o próprio advogado, o Espírito de Deus habitando entre nós. Porque, amados, ele chegou e ele começou a mostrar justamente aonde? Na palavra de Deus. E ele começou a me perguntar, quem era Moisés? Eu disse, Moisés era justamente aquele homem que foi levantado por Deus para libertar o povo de Deus que estava como escravo lá no Egito. E ele disse, e o que é que Moisés fez? E naquela hora eu não soube responder. E quando eu cheguei em casa, amados, a primeira coisa que eu fui fazer foi correr para a Bíblia. E comecei a ler e a estudar sobre a história de Moisés. E encontrei algo que o Espírito de Deus estava tratando no meu coração. Moisés, ele tinha assassinado um homem. Dá para entender isso? E Deus começou a tratar novamente o meu coração e disse, eu peguei um homem que era assassino. Mudei a atitude do coração dele e levantei ele para resgatar o meu povo que estava lá no Egito. Então, mas se Deus pode pegar alguém que cometeu um crime que para a gente é algo horrível, por que Deus também não poderia mudar o meu coração? Poderia escrever uma nova história para a minha vida? Porque, amados, eu e você, nós precisamos desse advogado que é o Espírito de Deus, para nos mostrar todos os dias que pouco me importa o meu passado. A partir do dia que eu nasci de novo, amados, Deus fez uma nova criatura. Eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Amados, e como é bom encontrar com pessoas que antigamente eu ia na casa dessas pessoas, como de uma senhora que morava aqui, eu não vou dizer o bairro, que talvez algumas pessoas aqui a conheçam, por isso que eu não vou dar detalhes, mas ela chegou e ela me encontrou aqui na igreja e ela disse, mas Eduardo, como eu fico feliz de ter te encontrado. Porque quando você ia lá em casa, para você junto com seus amigos, que eu chegava lá, que eu lhe via, eu fazia, sai diabo daqui, olha, eu não quero esse diabo aqui na minha casa não. E hoje eu lhe vendo, se você fosse na minha casa, eu dizia, vem Jesus para cá, vem Jesus para cá. E amados, a minha vida e a tua vida, amados, Deus, ela mudou completamente. E o nosso advogado, o Espírito de Deus, ele começa a tratar no nosso coração que pouco importa como foi o meu passado, Deus agora está escrevendo uma nova história. E o final da minha história é uma história de sucesso. Então a minha história e a tua história, amados, um negócio agora é diferente. A batida do bombo é totalmente diferente, porque Deus escreveu uma nova história para mim e para você. Então, amigo, aliado, advogado, consolador, quantas vezes, amados, a gente está ali numa situação que você olha para um lado e para o outro e diz, rapaz, a vontade que eu só tenho é de chorar. E Deus está dizendo assim, filho, está precisando de um ombro, vem cá, chora aqui, e eu vou te escutar, eu vou tratar com você e eu vou lhe fortalecer em tudo aquilo que você precisa. Então, amados, eu e você, amados, nós temos alguém que nos consola, e não apenas nos consola, mas nos aconselha em cada momento do nosso dia a dia. Porque tu já imaginou que coisa impressionante? Nós temos um Deus que é onipotente, onipresente, onisciente, ou seja, Ele sabe de todas as coisas, Ele está em todo lugar, e Ele tem todo o poder, habitando dentro de mim, me orientando em tudo aquilo que eu vou fazer. Então por que eu não me pegar e emprestar os meus ouvidos para escutar de Deus tudo aquilo que Ele tem para me aconselhar? Amados, o Espírito de Deus fala contigo, Ele fala. Então, amados, deixa eu te dizer uma coisa, se em vez de ficar ligando para fulano, beltrano e cicrano, pega a tua ligação espiritual, a palavra de Deus, vai orar, vai buscar o Senhor, e Deus vai te dar bons conselhos em tudo aquilo que você deve fazer. Porque Deus, amados, Ele não te dá conselhos ruins, não. De jeito nenhum. Ele vai estar te orientando em tudo aquilo que você precisa. Né? Conselheiro também ele é teu fortalecedor. Né? E principalmente uma coisa que eu também gosto muito, também, um socorro bem presente. Sabe, ou seja, em todo momento, na hora que eu precisar, não preciso nem estalar dedo, nem esfregar alguma lamparina para poder pedir 3 desejos. O meu Deus está lá presente
para me socorrer em tudo aquilo que for necessário. Eu me lembro, amados, um dia eu estava indo com Rita e os meninos visitar a minha família, os pais de Rita, né? E a gente estava indo aqui no interior de Pernambuco, tem uma rota que eu creio que vocês já ouviram falar dela, que é o Polígono da Maconha. Já ouviram falar já? Aqui no interior de Pernambuco, diz que é uma área bem perigosa, né? A primeira vez que eu viajei para lá, a gente foi de noite, eu e Rita, a gente parou o carro para abastecer. Eu não sabia onde era que eu estava. Aí lá no posto eu digo: olha, minha senhora, me diga uma coisa, a frentista, daqui para frente, como é que está a estrada, né? Está tudo bem? Né? Porque o pessoal disse que é muito perigoso e tudo mais, e a gente não conhece, é a primeira vez que eu estou vindo. Ela disse: você está vindo de que lado? Eu disse: daquele lado de lá. Ela disse: você passou por lá. Lá, semana passada, derrubaram 6. Aí Daniel era pequeno na época e disse: pai, por que derrubaram, pai? Né? Aí eu digo: não, menino, vem cá, entra aqui no carro e tudo mais, para ele não entender o que era que estava acontecendo. E aí a gente estava indo outro período e estava indo de dia. Só que, amados, tem alguns carros que na parte do motor tem uma parte que se chama turbo e ele precisa de um mangote para que essa parte funcione. E aí o que é que aconteceu, amados? O parafuso que arrochava esse mangote estava frouxo. E a gente foi ultrapassar um caminhão quando de repente o carro perde toda a força. Mas perde mesmo a força toda do carro. E o que é que eu fiz? Eu encostei o carro, parei, abri o capô do carro. Quando eu olho, amados, era justamente o parafuso que tinha se soltado e o mangote tinha pulado. E, amados, como todo homem que preze, todo homem tem que ter um jogo de ferramentas, não é verdade? É ou não é, homem? A gente tem um jogo de ferramentas e a gente gosta disso. E aí o que é que acontece? Eu tinha deixado meu jogo de ferramentas em casa. E eu olho para um lado, amados, a gente deu a mão, para ninguém para lá. Além do mais, não tinha nenhum acostamento direito, a gente parou o carro no meio da pista, porque não tinha acostamento. Era mato de um lado, mato do outro, os carros passando, ninguém parava. Até que de repente eu olhando, pensando de como arrochar aquele parafuso, quando eu paro e olho para o outro lado da rua, está o carro da funerária. Eu disse: pronto, já vieram buscar a gente. Eu disse: meu Deus do céu, o que é isso? E aí, amados, um moço desce, eu digo: rapaz, será que é algum anjo? Mas de que parte ele é? Ainda não sabia. E aí, amados, ele chega e disse: rapaz, o que foi que aconteceu? Eu disse: rapaz, o mangote saiu, né? Aqui o parafuso, né, tá folgado. Ele disse: ah, então peraí que eu vou lá buscar o material. Foi, trouxe uma chave de fenda. Num instante apertou, a gente seguiu viagem. Mas, amados, do mesmo jeito é Deus. Deus levanta coisas improváveis para fazer com que aquilo que é necessário na tua vida aconteça. Então, amados, eu e você precisamos entender que há o próprio Espírito de Deus que habita dentro de nós, o nosso conselheiro, fortalecedor, socorro bem presente, esse amigo, esse aliado, esse advogado. Nós precisamos, como povo de Deus, dele todos os dias. Então não queira criar uma independência da parte de Deus, mas queira todos os dias ser dependente de Deus. Porque você viver independente do Senhor, mas você vai ficar à mercê de tudo aquilo que o diabo pode trazer contra a tua vida. Porque nós sabemos, amados, que o diabo ele é o pai da mentira. E a mentira que ele traz é de uma maneira tão camuflada ao ponto de nós não notarmos que é uma mentira. Porque ele mistura a verdade com mentira. Mas, por conhecermos a palavra de Deus e o Espírito de Deus habitar dentro de nós, nós não somos confundidos. Em nenhum momento do nosso dia a dia. Nós sabemos muito bem quando alguém chega e nos diz algo, qual é a intenção do coração daquela pessoa. Às vezes Rita chega e olha para mim e diz: como é que tu sabia disso? Eu digo: rapaz, de uma coisa eu sei, o Espírito de Deus habita dentro de mim. E muitas coisas Deus vai revelar o coração das pessoas, para mim e para você também. Então pode ter certeza de uma coisa: você não está só nessa terra. O teu amigo, o Espírito de Deus está junto com você. Aonde você for, ao sair aqui dessa igreja, chegar na tua casa, se você mora só, botar a tua cabeça no travesseiro, Deus vai estar junto com você. Você não vai estar ali desamparado em nenhum momento, porque o maior habita dentro de você. Então, por favor, amados, não chegue e ache que você é uma pessoa qualquer, porque você é alguém muito especial para Deus. E sabe de uma coisa também, mas que nós precisamos entender, que nós precisamos, se desejamos fazer com que os sonhos, a vontade de Deus aconteça aqui nessa terra, nós precisamos do Espírito de Deus, porque é Ele que nos capacita a fazer a obra de Deus acontecer aqui nessa terra.
Sabe, amado, se você acha que poderia fazer tudo sozinho, não consegue. Você acha que a tua inteligência é tua? Não, amados, foi Deus que te fez inteligente desse jeito. Porque, amados, quando o orgulho começa a querer bater no meu coração, deixa eu te contar um pequeno segredo que eu já contei aqui para vocês. Mas se sair daqui, eu vou saber que foi alguém que contou, tá bom? Eu vou saber que foi você. Se o orgulho começa a bater na minha porta, sabe qual é a primeira coisa que eu começo a me lembrar? Quem seria eu? Se Deus tirasse apenas 5 minutos do meu ar, eu não seria ninguém. Sabe, amados, nós somos o que somos, temos o que temos porque é Deus que nos capacita. E o Espírito de Deus, amados, Ele nos ungiu. Nós somos os ungidos do Senhor, porque a unção é o Espírito de Deus. E aí o que é que Ele nos faz? Ele nos capacita a fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. E eu queria mostrar para vocês, amados, lá no Antigo Testamento, como eu disse, eu estou lendo a Nova Versão Internacional, e eu queria que você abrisse comigo lá em Juízes, no capítulo 14. Juízes, no capítulo 14. No versículo, vamos ler a partir do versículo 5. Juízes, capítulo 14. Juízes, capítulo 14, versículo 5. Que diz assim: Sansão foi para Timná com seu pai e sua mãe. Quando se aproximaram das vinhas de Timná, de repente, um leão forte veio rugindo na direção dele. O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito, mas não contou nem ao seu pai, nem à mãe o que fizera. Então, amados, nós olhamos e vemos aqui que Sansão, ele, sendo fortalecido pelo Espírito de Deus, o que é que ele fez? Ele rasgou o leão. E nós olhamos, amados, isso é uma capacidade natural de alguém conseguir fazer isso? Com certeza que não. Então, amados, Deus, Ele nos unge, amados, justamente para poder nos capacitar a fazer com que a vontade dEle aconteça aqui nessa terra. Sabe, amados, eu estou falando aqui, eu sei que de Sansão, mas para você poder entender que tem coisas, amados, no nosso dia a dia, que nós não conseguimos fazer só. Eu estava ali conversando com Rita e estava me lembrando de algo que aconteceu não há muito tempo atrás. Logo foi na pandemia, não foi, Rita? Eu acho mais ou menos 2020 ou 2019, não, foi 2020 que aconteceu. E lá em casa, amados, a gente fez num quarto dos meninos um móvel que ele ficava suspenso. Para colocar aquele móvel no lugar onde eles botavam os brinquedos, os livros, as coisas tudinho lá, foi mais ou menos uns 4 homens, não foi, Rita? Para poder colocar o móvel no lugar. Era pesado o móvel. E quando chegou, amados, um dia da semana, Rita estava lá orando, e naquele momento ela teve o discernimento de chegar lá no quarto dos meninos, e no meio das camas tinha um móvel pequeno onde eles guardavam outras coisas. E esse móvel, o que é que ela fez? Ela afastou mais a cama e afastou esse móvel pequeno, então ficou um pequeno espaço entre uma cama, o espaço, um pequeno móvel e a outra cama. E aí o que é que acontece, amados? Isaías, ele chegou no quarto, isso ele estava sozinho no quarto. E ele chegou, amados, foi se levantar da cama e pegou com a mão no móvel que ficava por cima da cama. Para vocês entenderem, a cama ficava junto à parede, rente à parede, e o móvel ficava mais em cima, suspenso, em cima da cama. Quando ele pegou, amados, o móvel desceu. Que o móvel desceu, amados, ele caiu justamente aonde? No espaço que Rita tinha aberto, que antes não existia. E, amados, não foi apenas só isso, o livramento que aconteceu. Quando ele gritou, por socorro, que Rita chegou lá, Rita levantou o móvel sozinha e tirou Isaías debaixo do móvel. Quando eu cheguei em casa depois do trabalho, amados, Rita disse: rapaz, tira aquele móvel dali para poder desocupar a cama dos meninos. Eu não conseguia levantar os móveis. E olha que eu sou musculoso. Aleluia, glória a Deus. Rita, por favor, leva o irmão para o gabinete, viu que ele está rindo de mim, Rita. Me defende, Rita. E aí o que é que acontece, amados? Eu não conseguia levantar o móvel. Não consegui mesmo levantar. E é que tinha tirado já tudo
de dentro do móvel. E eu não conseguia levantar. Então, amados, tem coisas que Deus faz que realmente somente a capacidade de Deus para poder resolver algumas coisas que acontecem na nossa vida. E nós sabemos, amados, que Deus tinha ungido a Sansão com um propósito com relação aos filisteus. E nós sabemos, amados, que os filisteus buscavam nele, procurar aonde era que tinha toda aquela força. Porque vocês já viram aqueles desenhos onde Sansão é bem musculoso? Vocês já viram? Mas Sansão não era daquele jeito. Isso é uma distorção da palavra. Sansão, amados, era alguém normal como eu sou. E aí o que é que acontece, amados? As pessoas olhavam e não conseguiam entender da onde era que vinha aquela força, mas a força que ele tinha vinha do Senhor. Então, amados, do mesmo jeito, eu e você, amados, nós somos capacitados por Deus a fazer coisas extraordinárias nessa terra, onde as pessoas vão se espantar. Porque eu olhava e dizia, Rita, tu levantou esse móvel? Ela, levantei. Ela não somente levantou e tirou o menino de baixo, porque eu olhei, eu digo, rapaz, de duas coisas uma. Eu não estou comendo muito arroz, feijão e batata. Onde é que ela está aí nessa malhação toda para fazer tudo isso? Mas, amados, não foi uma malhação, foi Deus que naquele momento capacitou Rita a fazer algo que era necessário ser feito. Porque, amados, ele estava num canto tão imprensado, que se ele continuasse ali, amados, ele ficaria todo machucado. E aí, amados, uma coisa que eu te pergunto, será que Deus, amados, não pode ungir você? Se ele já habita dentro de você, e ele é que é o maior interessado com que as coisas de Deus aconteçam aqui nessa terra, pode ter certeza, amados, coisas grandes vão acontecer, não somente na minha vida, como na tua vida também. Eu queria que você abrisse comigo também lá em Êxodo, no capítulo 31. Êxodo, capítulo 31. No versículo 2 ao versículo 5, Êxodo capítulo 31. Êxodo capítulo 31, a partir do versículo 2, que diz assim, amados. Eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Então nós vemos aqui, amados, que Bezalel, o Espírito de Deus, amados, estava ungindo a ele justamente para poder ele cumprir o desejo da parte de Deus. Deus, amados, desejava justamente que o tabernáculo fosse feito, mas Deus não queria que fosse feito de qualquer jeito. Então Deus ungiu pessoas com um propósito específico para que a vontade e os sonhos dele acontecessem nessa terra. Você entende isso? Os sonhos e os desejos de Deus para poder acontecer, Deus ele vai ungir a você, a cada um de vocês, para poder acontecer os sonhos dele aqui nessa terra. Então não ache, amados, que a tua capacidade que você tem foi adquirida de uma maneira naturalmente. Isso já está na minha veia. Não, foi Deus que te deu para cumprir com os propósitos que ele tem para você. Porque eu creio, amados, plenamente, assim como está escrito na sua palavra, que a palavra de Deus é a verdade, assim eu creio, que Deus, amados, tem ungido pessoas aqui. Para quê, amados? Para poder escrever livros ungidos pelo Espírito de Deus, para atingir nações. Livros da parte de Deus para poder atingir nações, hinos para poder atingir nações. Porque, amados, um dia eu estava conversando com Brad Frucht, Bradinho, e eu conversando com ele, amados, para quem não conhece ele, é um homem de Deus, um profeta, ele é um norte-americano, porque nós somos americanos, né? O pessoal lá da América do Norte tomaram conta de nós somos americanos, nós também somos da América do Sul. Mas aí o que é que acontece? Mas eu conversando com ele, ele estava me contando de algo que aconteceu nos jogos, na abertura dos jogos que estava acontecendo lá nos Estados Unidos. E ele estava dizendo, amados, que a pessoa que foi chamado para cantar na abertura daquele jogo, estava cantando uma música que liberava sobre a nação dos Estados Unidos um espírito de rebeldia. Era uma música que muitas vezes estava ali incentivando o quê? As pessoas deveriam ser rebeldes. E ele dizia, aquilo não é bom para o meu país,
Porque a música, quando ela é cantada pelo homem ou uma mulher de Deus, ela libera o Espírito de Deus para poder agir sobre a igreja. E ela não era ungida pelo Senhor, mas ela estava cantando inspirada pelo diabo. E era por isso que na minha nação está acontecendo tantas coisas daquele jeito. E amados, eu e você, amados, quando nós somos cheios do Espírito de Deus, quando nós abrimos a nossa boca, coisas grandes vão acontecer. Então por isso que eu creio, amados, em livros ungidos pelo Senhor, hinos inspirados por Deus, homens e mulheres, amados, para ocupar esse púlpito, cheio do Espírito de Deus, para abençoar vidas, porque é para isso que nós nascemos. Quando você abre a tua boca, amados, e fala Jesus te ama, pode parecer aos teus olhos algo tão simples, mas é tão grandioso, porque isso não vai sair de uma maneira qualquer. É o próprio Deus falando através de você, e essa palavra vai atingir o coração de todas as pessoas que estão escutando a você. Então, amados, nós podemos olhar que esses homens, Bezaliel, ele para poder fazer do jeito que Deus queria o tabernáculo, ele foi ungido com o Espírito de Deus. E Deus te chama. Deus te chama. Deus, ele precisa de você, ele precisa da tua mão, ele precisa da tua boca, ele precisa da tua voz, ele precisa dos teus pés, ele precisa de você. Então se você acha, amados, que não, eu só vou para a igreja no domingo apenas para esquentar o banco da igreja, Deus está te dizendo hoje que não te chamou para esquentar o banco da igreja, mas Deus te chamou para fazer a diferença sobre essa terra. Sabe por que você é ungido do Senhor? Deixa eu dizer mais aqui para você não se assustar comigo, tá bom? Se você não entende isso, deixa eu dizer de uma maneira bem clara. Quando eu e você entendemos como nós somos, para quem nós somos, quem nós somos para Deus, e por que é que nós fomos chamados por Deus, eu não vou viver mais uma vida de qualquer jeito. Eu vou viver uma vida segundo a palavra do Senhor. Eu vou pegar, amados, e me agarrar com aquela palavra e dizer: Pai, pode dar o sangue na canela, mas eu não largo daquilo que você disse na sua palavra. E eu vou fazer, Pai, com que os teus sonhos sejam realizados aqui nessa terra. Porque Deus tem propósitos, Deus tem sonhos, e através de mim e de você, amados, que isso vai acontecer. Então, amados, Deus te ungiu para fazer a diferença onde você chegue. Mesmo que você ache que é incapacitado, você é capacitado por Deus para poder fazer coisas extraordinárias. Então é porque Deus, amados, deseja que isso aconteça. Então eu e você, amados, nós somos igual a Bezaliel. Fomos ungidos, separados para um propósito específico da parte de Deus. E sabe, amados, para você não se assustar tanto comigo, porque tem algumas pessoas olhando assustadas, dizendo: é você mesmo que Deus está falando. Sim, Senhor. Deus mandou, amados, vir aqui essa noite, no ano de 2024, dia 20 de outubro de um ano de 2024, para dizer para você que você foi ungido pelo Senhor. Então não se ache indiferente com a palavra, porque Deus está tratando com você mesmo. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, no versículo 8. Atos capítulo 2, no versículo 8. Que diz assim, amados: então Pedro, cheio do quê? Cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que, por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Então, amados, você vai ver, amados, de como existia uma coragem na vida de Pedro, de estar ali, amados, diante daquele tribunal, mas cheio de quê? Cheio do Espírito Santo. E nós olhamos, amados, se você voltar alguns capítulos antes, você vai ver, amados, de como os discípulos estavam escondidos, com medo das pessoas que planejaram e executaram ao nosso Senhor. Eles estavam lá, amados, escondidos, com medo de serem mortos. E como é que Pedro chega e se levanta com tanta ousadia, ao ponto de, diante do tribunal, aonde aqueles homens
é que organizaram para que o nosso Senhor Jesus Cristo fosse crucificado e dizer para ele: olha, vocês crucificaram o nosso Senhor Jesus, mas deixa eu contar uma boa nova para vocês, ele não ficou lá enterrado, ele ressuscitou. Amados, é muita ousadia, é ou não é verdade? É ou não é verdade? Mas vocês viram também que eles estavam sendo acusados e interrogados sobre o quê? Sobre um milagre que tinha acontecido, sobre um homem aleijado que tinha voltado a andar. E nós olhamos, amados, e eles foram capacitados por quem? Pelo Espírito de Deus. Não apenas para falar, mas para fazer, operar milagres. Porque, amados, a glória é de quem? É do homem ou é de Deus? É de Deus. E é isso que Pedro estava fazendo. Ele estava dizendo: olha, por minha causa é que aquele homem foi curado. Não, ele disse: por causa de Deus. E o Espírito de Deus que me ungiu é que fez esses milagres acontecerem. Então, amados, Deus, ele te ungiu, Deus, ele te separou. Vai ter palavras específicas que vão sair da tua boca, que vão mudar situações de nações. Gente, deixa eu só te contar uma coisinha para você poder entender. Teve um tempo, amados, que a gente estava ministrando a palavra num encontro de jovens há muitos anos atrás. Eu acho que Daniel não era nem nascido ainda, para você poder entender a mudança que há na vida das pessoas quando a palavra de Deus ela é ministrada. E eu estava lá com Rita, a gente foi ministrar no encontro de jovens e a gente era as últimas pessoas que iriam falar ali naquele encontro. As pessoas estavam um pouco cansadas, tinha algumas que estavam brincando demais. E quando eu cheguei lá para descontrair um pouco, eu perguntei: quanto tempo eu tenho para falar? Tenho 5 horas? O rapaz que estava na minha frente sentado, ele se levantou e disse: você tem 5 minutos para descer daí. Agora imagina a alegria de você falar para as pessoas que desejam muito escutar, não é verdade? É uma alegria muito grande. Eu olhava assim e disse: rapaz, que situação desagradável. E você via que as pessoas não estavam nem muito aí para aquilo que a gente estava falando. E, amados, quando eu saí de lá, eu digo: mas Rita, eu nunca passei por uma situação como essa nesse dia, onde pessoas se levantaram para dizer que não queriam de jeito nenhum dar os seus ouvidos para escutar aquilo que Deus tinha para a vida deles. E, amados, e passou meses. E eu cheguei, precisei resolver algo num banco aqui na Epitácio Pessoa. E eu cheguei e fui deixar o carro no estacionamento, perto do banco. E quando eu parei lá, o rapaz que tomava conta do estacionamento, ele estava de óculos, de chapéu, e disse: ô Eduardo, tudo bom? Você se lembra de mim? Eu disse: rapaz, me perdoe, eu não estou me lembrando de você. Ele disse: eu estava no encontro de jovens que você ministrou. A primeira coisa que eu me lembrei: eita, eu sei qual era, aquele que o povo queria nem... E sabe, eu estava lá e ele disse: rapaz, você não imagina as palavras que saíram de você e da sua esposa, como mudaram a minha vida. Porque eu estava desviado dos caminhos do Senhor, não queria nem mais conversa com Deus. Mas a palavra que você trouxe me fez voltar novamente à comunhão com o Pai. E hoje, não apenas eu estou na igreja, mas estou participando também do louvor. E rapaz, quando eu saí do banco, havia uma alegria tão grande. E eu liguei para a Rita e disse: Rita, tu se lembra daquele dia que a gente foi ministrar lá no encontro de jovens? Que aconteceu isso e isso? Ela disse: ah, como é que eu poderia esquecer? Ela disse: pois é. Naquele dia, um rapaz que estava lá, ele contou o testemunho de como a vida dele foi completamente mudada. Então, amados, é pelo Espírito de Deus que ele te capacita a cumprir o desejo de Deus aqui nessa terra. Então, amados, se você não entende, eu e você, nós fomos ungidos pelo Senhor para poder também escutar e ser guiados pela voz de Deus. Isso é algo necessário para a minha vida e a tua vida também. Muitas vezes, amados, nós olhamos e queremos, como eu já disse, escutar em tudo que é canto, menos buscar ao Senhor para aquilo que é necessário na nossa vida. Mas os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus. E nós precisamos buscar ao Senhor, amados, de todo o nosso coração. E pode ter certeza de uma coisa: Deus vai te guiar da maneira necessária para que você possa ter dias felizes nessa terra. Não falo que você nunca mais vai ter problema, mas eu falo que o Deus que pode resolver todos os problemas é o teu Pai. E Ele vai estar ali junto contigo. Mas por que algumas pessoas não escutam a voz de Deus? Porque, amados, o medo e a ansiedade muitas vezes tem tomado conta da vida da pessoa. E a pessoa está tão preocupada, tão ansiosa, que mesmo que Deus gritasse, ele não prestaria atenção àquilo que Deus está falando. E não deixa que a ansiedade, o medo, a preocupação tome conta da tua vida, mas busca ao Senhor.
E você vai ver, amados, de como aquela voz, aquela paz e alegria vai invadir o teu coração, ao ponto de você saber o que você deve ou o que você não deve fazer. Então eu e você, amados, nós somos filhos amados do Senhor, e o Espírito de Deus habita dentro de nós. Então entenda isso, para a gente poder encerrar. Entenda isso. Vamos falar só um pouquinho da vida de Jesus. Se Jesus, para nascer, ele precisou do Espírito Santo, você vai olhar, amados, que ele precisou do Espírito Santo. Quando ele foi, amados, revestido pelo Espírito Santo lá no Rio Jordão, isso eu estou falando de Jesus. Quando você olha, amados, você vai ver que Jesus era guiado pelo Espírito de Deus. E, amados, quando Jesus morreu para ressuscitar, o Espírito de Deus ressuscitou a Jesus. Então, amados, se Jesus, que é o Filho de Deus, precisava do Espírito Santo em todo momento da sua vida, por que é que eu e você queremos viver uma vida independente de Deus? Não podemos e não devemos. Jesus Cristo, Ele é o nosso exemplo. Ele é o nosso exemplo. E é por isso, amados, que eu estou aqui essa noite para te exortar. Se você deseja crescer espiritualmente, eu e você precisamos ter comunhão com o Espírito de Deus. E com isso, viver à altura de tudo aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. Porque Deus, amados, não nos chamou para viver de qualquer jeito, mas Deus nos chamou para sermos homens e mulheres segundo o coração de Deus. Então, se Jesus viveu dessa maneira, eu preciso, você precisa. Nós precisamos de Cristo todos os dias da nossa vida e do Espírito de Deus, que, como eu disse desde o início, Ele é Allos, outro igual à espécie de Deus. Então Ele é o próprio Deus, a terceira pessoa da Trindade. Então vamos fechar os nossos olhos. Pai, obrigado, Pai, por essa noite, Pai, que podemos estar aqui, Senhor, reunidos e de aprendermos mais, Senhor, a Tua palavra. Obrigado, Pai, porque nós não estamos aqui aprendendo doutrinas nem ensinamentos de homens, mas estamos estudando, Pai, aquilo que Tu deseja para a nossa vida. E, Pai, eu declaro no nome de Jesus que essa semente, Pai, a Tua palavra, será depositada dentro do coração de cada um dos meus irmãos. E as aves de rapina, Pai, não vão conseguir roubar aquilo que Tu tem preparado para a vida de cada um deles. Obrigado, Senhor, porque eles irão correr, como eu também irei correr, a carreira que há proposta para a nossa vida. E viveremos, Pai, para glorificar e exaltar o Teu nome. Porque, Pai, toda glória e toda honra é para Ti, Senhor. E é por isso, Pai, que nós vivemos dessa maneira, para exaltar e glorificar a Tua vida, glorificar os Teus feitos, porque Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Deus. Muito obrigado, Pai, pela essa oportunidade que nós temos. No nome de Jesus, amém. Aleluia. Então, amados, eu queria te fazer uma pergunta, e eu queria que você ficasse com os olhos bem abertos. Tá certo, amados? E você vai poder olhar para o teu vizinho e fazer uma pergunta desse jeito para ele. Meu irmão, pergunta para o teu vizinho: meu irmão, você já nasceu de novo? Você sabe o que é nascer de novo? Então deixa eu responder para você. Tá certo? Nascer de novo, o que é? Nascer de novo, amados, é algo maravilhoso. É algo, amados, que você faz crendo com o teu coração que o que, amados? Que um dia Deus Pai enviou Jesus Cristo a essa terra e Ele andou sobre essa terra. Mas um dia Ele foi crucificado e morreu, e Ele foi enterrado. Mas no terceiro dia Ele ressuscitou. E a partir desse dia você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. E se você nunca fez essa oração, crendo com o teu coração e falando isso com a tua boca, isso é nascer de novo. Era isso que Jesus estava conversando com Nicodemos, um mestre da lei. E o mestre da lei, Nicodemos, perguntou para ele: como pode o homem, sendo velho, voltar novamente para o ventre da sua mãe? E ele disse: não, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, mas nós precisamos nascer de novo. Para que o meu nome, nem o teu nome seja riscado do livro da vida, nós precisamos dizer que Jesus Cristo, Ele é o nosso Senhor e Salvador. E fazer essa oração que é tão simples, mas é tão importante. E se você não fez, se você perguntou para o teu irmão: você é nascido de novo, e ele disse: não, eu ainda não sou, diga para ele: essa é a tua oportunidade.
Diga assim pro teu vizinho: ei, vizinho. Ei, vizinho. Pode dizer assim pro teu vizinho: ei, vizinho. Vizinho, essa é a tua oportunidade que você tem para nascer de novo. Então, mas você que ainda não nasceu de novo, por favor, venha cá. Venha, amados. Nós não estamos dizendo que você vai ter por obrigação ter que ficar congregando aqui nessa igreja, mas eu estou dizendo que você vai poder fazer parte da família. Porque quando nós chegarmos no céu, amados, lá não tem Batista, Assembleia, Verbo da Vida. Nós somos o corpo de Cristo. Dá para entender isso? Então você que não nasceu de novo, por favor, vem cá. Como diz na minha terra, lá em Campina Grande, come here, please. Vem aqui. Você que não nasceu de novo, por favor, vem cá. Você precisa nascer de novo. Isso é a melhor coisa que você vai fazer na tua vida. Alguém no nosso meio que ainda não nasceu de novo? Alguém, um homem ou uma mulher corajosa que deseja vir aqui na frente? Pode vir, ninguém vai estar olhando para você além dos céus inteiros e toda a igreja. Mas você está aqui essa noite, você já é nascido de novo, você já nasceu de novo e deseja receber o batismo com o Espírito Santo. E o que é o batismo com o Espírito Santo? Entenda isso, eu vou falar de uma maneira bem breve para você entender, tá certo? Quando você nasceu de novo, o Espírito de Deus já está dentro de você. Mas o batismo com o Espírito Santo é o revestimento de poder. É como eu estou vestido com essa camisa e eu pego um casaco e eu boto por cima dessa camisa. Eu estou me revestindo com aquele casaco. Dá para entender até aí? Dá para entender? Então, mas revestimento de poder é essencial para que a gente viva uma vida debaixo do poder de Deus, porque o Espírito de Deus, Ele nos ungiu, sim, é verdade, mas, amados, tem algo que potencializa, que é a oração em outras línguas, e vai abrir a porta para o sobrenatural de Deus. Se você deseja isso, por favor, esse presente da parte de Deus, por favor, venha cá. Há alguém no nosso meio? Se há, vem aqui. Mas se você está aqui também essa noite e você deseja oração por cura, amados, é algo que eu aprendi e que precisa que você também aprenda. Sabe, amados, cura é algo da parte de Deus para a minha vida e a tua vida também. Tá certo? Então o que é que eu vou fazer, amados? Eu vou te pedir, não para você vai ficar em pé, tá certo? Você não vai ficar de pé, você que deseja oração por cura. Não pode ficar sentado, a gente vai orar coletivamente, né? Aqui por causa da hora, pode ficar aí sentado, mas aí o que é que a gente vai lhe pedir? Se você está enfermo, se for possível, você coloca a tua mão em cima da tua enfermidade. Se for possível. Se não for possível, você bota a mão no teu coração, tá certo? E nós vamos orar em uma oração em concordância. E essa oração, amados, eu posso lhe dizer uma coisa: vai, amados, manifestar a cura sobre a tua vida. Pai, nós sabemos, Pai, segundo a tua palavra, Pai, que tu nos desse autoridade para pisar serpentes e escorpiões. E na autoridade do nome de Jesus, eu declaro que essa enfermidade cesse. No nome de Jesus, eu declaro essa enfermidade secando completamente desde a raiz. Eu declaro, Pai, a vida do meu irmão, a vida da minha irmã curada plenamente no nome de Jesus. E, Pai, eu glorifico o teu nome, eu exalto o teu nome e te agradeço, Pai, porque assim como nós oramos, assim é, no nome de Jesus. Amém.